Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, para todos, amigos e irmãos, que ouvem a palavra de Deus neste momento. Nossa reflexão nesta manhã vai ser sobre Abraão, a partir do capítulo 12, os versos de 1 a 9, que na Bíblia de Estudo de Genebra tem por título: Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, antes desse texto, que é o chamado de Abraão, você vai ter já um versículo falando sobre Abraão, que se encontra no próprio livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 31. Vou ler também esse texto, para nós conhecermos de onde é que vem Abraão. Diz a palavra do Senhor, no verso 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arão, onde ficaram. E no capítulo 12, a partir do verso 1, diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentou em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando-lhe dali para o monte, ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Leitura de Gênesis capítulo 12, os versos de 1 a 9, e fiz a leitura anterior de Gênesis 11, 31. Na Bíblia de Estudo, Bíblia Visual com infográficos, nós temos a linha da vida de Abraão. Nós vemos que o texto lido, ele é chamado de Abraão, mas mais na frente, lá no capítulo 17, você vai contemplar que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Na linha da vida de Abraão, você vai contemplar a história dele relatada desde Gênesis, capítulo 11, verso 31, e você vai até o capítulo 25 do livro de Gênesis. Eu li o texto, capítulo 11, verso 31, em que Abraão sai de Ur dos Caldeus. E no capítulo 12, que eu li os versos de 1 a 9, nós contemplamos a chamada de Deus para Abraão, ou seja, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Depois nós vamos contemplar ainda nesse mesmo texto, sendo no verso 10 ao verso 20 do capítulo 12, que Abraão vai morar no Egito. E você vai contemplar, dentro desse contexto, entre 75 anos a 85 anos, que Abraão recebe de Deus a aliança. Você vai contemplar também o nascimento de Ismael na história de Abraão. Veja que Deus diz a Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação, e passa um período de mais de 10 anos e ele não tem filhos. Então Sara, sua esposa, dá sua serva Agar, para que através de Agar Abraão tivesse filhos. E nasce Ismael. Mas aos 99 anos, recebe o sinal da circuncisão. Quem? Abraão. Isto você contempla no texto que você pode ler, de Gênesis capítulo 17, os versos de 1 a 14. Deus promete a Abraão Isaque. Isaque é o filho da promessa.
Você lê em Gênesis capítulo 17, do verso 15 ao verso 21. E aos 100 anos de idade, de Abraão, nasce Isaac, como você pode contemplar em Gênesis capítulo 21, os versos de 1 a 7. O capítulo 22 de Gênesis, você vai contemplar um quadro que nos chama a atenção, que Deus diz a Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação, e essa grande nação virá da descendência de Isaac. Entretanto, no capítulo 22, Deus prova Abraão. O que é que Deus prova a Abraão? Ou em que Deus prova a Abraão? É que Deus pede que Abraão ofereça Isaac como sacrifício. Seguindo a linha da vida de Abraão, você vai contemplar que depois deste quadro, no capítulo 23, você vai contemplar a morte de Sara. Isto, Abraão estava com 137 anos. Depois deste quadro, no capítulo 24, você vai contemplar na história de Abraão o quê? Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. E manda buscar essa mulher na parentela dele, no meio da parentela dele. Além desse contexto, você vai contemplar o encerramento da linha da vida de Abraão em Gênesis capítulo 25, do 7 ao 11, em que descreve a morte de Abraão. Entretanto, no texto lido de Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9, na Bíblia, Pregações Positivas, Sermões, Estudos e Reflexões, de Hernandes Dias Lopes, ele faz uma colocação interessante a respeito desse texto, que eu também quero trazer aqui para o nosso conhecimento, que tem por título, ele faz a partir de Gênesis, com base em Gênesis 12, verso 3, ele faz uma leitura a respeito de que o verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, essa promessa que Deus fez a Abraão quando era Abraão e se encontrava ainda em Ur dos Caldeus. Se ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e fosse para a terra que ele, o Senhor, ia lhe mostrar, o Senhor lhe promete que ele ia ser pai de uma grande nação. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, você e eu estamos debaixo dessa promessa que Deus fez a Abraão. Com base nesse versículo 3, o pastor Hernandes Dias Lopes, na Bíblia, Pregações Positivas, colocou a família de Abraão, uma bênção para o mundo. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma terra pagã e idólatra. Deus o chamou de lá, prometendo-lhe uma terra deleitosa e uma numerosa descendência. Em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Pela fé, esse patriarca obedeceu e saiu de sua terra e de sua parentela rumo à terra prometida. O problema é que Abraão, mesmo tendo o nome de grande pai, não tinha filhos. Depois Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de uma numerosa nação. E o filho da promessa ainda não tinha chegado. Para agravar a situação, Abraão já estava com 99 anos e Sara, sua mulher, além de estar em idade avançada, era estéril. Mas quero notificar que para Deus nada é impossível. Não é a idade que faz as coisas acontecer. Não é a fertilidade que faz as coisas acontecer. Quem faz as coisas acontecer é aquele que tudo pode. E isso nós recebemos por fé. E se você me perguntar o que é fé, a palavra nos diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Seguindo a leitura do que escreveu o pastor Hernandes Dias Lopes, nós temos ele dizendo: a promessa de Deus esbarrava em obstáculos humanamente intransponíveis. Abraão, porém, esperou contra a esperança e creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Quando todas as probabilidades estavam esgotadas, Deus irrompeu na vida desse patriarca que acabara de completar 100 anos. Cumprindo sua promessa, Isaac nasceu. Por meio dele, uma numerosa descendência foi suscitada. Abraão tornou-se o pai de todos os que creem. Nele foram abençoadas todas as famílias da terra, uma vez que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Aí vem uma pergunta: você já tem essa fé em seu coração? Se você não tem, hoje o Senhor te dará a oportunidade
de você pedir a Ele, através de Jesus Cristo, que Ele dê essa fé. Pois o Senhor Jesus nos diz, como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer estar na presença de Deus, quero lhe notificar que só através de Jesus Cristo. Mas nos diz o profeta Isaías, em Isaías 59, verso 1 e 2, que o que separa o homem de Deus são os seus pecados, porque Deus não tem o ouvido agravado nem a mão encolhida. O seu ouvido está pronto para nos ouvir e a sua mão está pronta para nos abençoar. Precisamos fazer uma coisa. Segundo o apóstolo João, em 1 João 1,9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez fazendo isto, nós estamos habilitados a estarmos na presença de Deus. Pois a própria palavra nos mostra em Isaías 1,18, se o nosso pecado estiver vermelho como a escarlate, se nós confessarmos a Deus e pedirmos a Ele que passe sobre nós o sangue do Cordeiro, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. E assim teremos acesso à presença de Deus. Segundo a leitura apresentada pelo pastor Hernando, ele diz que todos nós que cremos em Cristo Jesus somos legítimos filhos de Abraão. É pela fé. E eu já disse o que a palavra descreve o que é fé. A própria palavra também nos diz em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer se aproximar de Deus, faça isto por fé. Seguindo sobre Abraão, nós temos que Abraão é considerado o pai da fé, pois ele esperou contra a esperança e veio a ser o pai de uma numerosa descendência. Todos nós que cremos no nome do Senhor Jesus somos filhos de Abraão pela fé e alimentados por essa mesma esperança. Somos abençoados em virtude da fidelidade desse grande patriarca da fé. A nossa esperança não é uma expectativa vaga, mas uma certeza experimental. Nossa esperança não se confunde, porque o amor de Deus é determinado em nosso coração. Veja que em João 3,16 a palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna com Deus? Só através de Jesus Cristo. E isso não se dá por vista, isso se dá por fé. E assim devemos seguir o modelo de exemplo de fé que é deixado por Abraão. Ele creu contra as circunstâncias. O Senhor chamou ele para sair da sua terra e da sua parentela, ou seja, de Ur dos Caldeus, aos 75 anos. Lhe prometeu que ele ia ser pai de uma grande nação. E isso veio a acontecer 25 anos depois, quando ele estava com 100 anos de idade. E ele desfrutou da graça de Deus, porque ele confiou em Deus. Se você também confiar em Deus, você vai contemplar quão grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Que o seu coração seja o lugar de habitação do nosso Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,19: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que sois casa de Deus? Se você quer ser casa de Deus, confesse os seus pecados. Peça para Jesus fazer morada em sua vida. E assim Ele te apresentará a Deus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fechando a descrição feita pelo pastor Hernandes a respeito de Gênesis 12,3, ele diz: por isso é tempo de avançarmos rumo ao futuro com um cântico nos lábios, desfraudando o perdão da vitória e regozijando-nos sempre na esperança. Que você possa esperar em Deus em todo tempo e lugar. Isto através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele na cruz fez o que você e eu precisávamos. Foi nos restaurar para a glória de Deus, pois nós nos encontrávamos mortos em delitos e pecados, como descreve a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo deixa bem claro que o homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. Se você e eu queremos ter vida, essa vida só se dá por Cristo Jesus. E Ele provou que nos dá vida realmente, como diz em Romanos capítulo 5, verso 8. Pois Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos andar por fé. Fé naquele que tudo realizou em o nosso favor. Fé naquele que está à direita do Pai e intercede por nós. Fé naquele que disse claramente: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Se você quer ter vida abundante diante de Deus, só Jesus pode te dar esta vida abundante. Se você já tem esta vida abundante, o Senhor te ordena que você vá e anuncie a outros, para que todos tenham pleno conhecimento da verdade. Pois a palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem quer ter vida com Deus, esta vida só se dá através de Cristo Jesus. Você não vai receber por vista, você vai receber por fé. E foi pela fé que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. E creu que Deus ia lhe conduzir para a terra que ele prometera lhe dar, se ele saísse de onde estava e fosse para onde Deus queria lhe conduzir. Da mesma forma, se você quiser gozar da presença gloriosa de Deus, estar com ele em todo tempo e lugar, porque Jesus nos diz em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você quer ter essa presença viva em sua vida, se coloque na dependência do Senhor através de Cristo Jesus. E se você já tem essa comunhão, diga ao Senhor, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E seja um dos que anuncia as boas novas de salvação. Isto para a glória de Deus, a alegria do seu coração e inteira comunhão com Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor. Quem te dá essa certeza, essa convicção, é o Espírito Santo de Deus. Que Ele, pois, te abençoe. Que Ele, pois, nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.